Um fator interessantíssimo que temos que saber sobre limites, né, a definição de limites, é que se o limite de uma função, por exemplo, temos aqui o limite de uma função, vamos colocar essa função como f de x, por exemplo, né? Então, o limite de uma função, quando x se aproxima de a, é igual a L, então podemos dizer que esse limite é igual a L, ok? Esse L seria um número real, se, olha só que interessante, se o limite dessa função f de x, ok? Quando x se aproximar de a pela direita de a, então colocamos o sinalzinho de mais, que são valores maiores que a, é igual ao limite, tá ok? Ao limite da função quando x se aproxima de a pela esquerda de a. Então, quando esses dois valores é igual a L, tá ok? Quando esses dois valores são iguais, né, a L, então podemos dizer que o limite da função é igual a L. Tá ok, pessoal? Então, eu só posso afirmar que o limite de uma função quando x se aproxima de a é L se os limites laterais, ok? Chamamos também de limites bilaterais, são iguais a L. Ok, pessoal? Então, isso é de grande importância. E para exemplificarmos e para entendermos isso aqui, então esqueci de colocar um pontinho aqui, vamos, imagine que essa função, tá ok? Então, isso aqui é muito interessante, principalmente em funções que têm algumas condições. Isso aqui a gente vai fazer um exemplo na aula seguinte, tá ok? Aqui é apenas a definição, a introdução sobre os limites laterais. Então, imagine que isso aqui fosse uma função f de x. Perceba que essa função ela está meio que partida, né? Então, isso aqui acontece quando temos condições na função. Isso aqui a gente vai ver na aula passada, tá ok? Aliás, na aula anterior, né? Se eu pedisse para você, por exemplo, o limite da função f de x, então dessa função aí, quando x se aproxima de 3, o que, é que você me diria? Analisando graficamente aqui, por isso que eu trouxe apenas o gráfico, certo? Então, analisando o gráfico, para eu saber o limite da função f de x, é quase certo aqui, né? Então a gente não pode analisar ainda nada. O que a gente vai ter que fazer aqui é o seguinte: vamos ter que se aproximar de 3 pela direita de 3 e vamos ter que se aproximar de 3 pela esquerda de 3. Então, o que vamos ter que encontrar aqui é o limite da função f de x quando x se aproxima de 3 pela direita de 3, como também vamos ter que encontrar o limite da função f de x quando x se aproxima de 3 pela esquerda de 3. Ou seja, vamos analisar o comportamento da função quando x se aproxima de 3 pela direita de 3, ou seja, por valores maiores que 3, ou pela esquerda de 3, assim como, né, ou melhor dizendo, valores menores que 3. Beleza. Então, analisando graficamente por valores maiores que 3, ó, perceba que se pegarmos um ponto aqui, vamos ter um ponto aqui, certo? Cuja altura vai estar um pouco menor que 3. Se pegarmos um ponto ainda mais próximo de x igual a 3 aqui, esse ponto vai estar por um valor mais próximo agora de 2. E quanto mais próximo de 3, por valores maiores de 3 estamos, né, mais próximo de 2 vamos estar. Ou seja, estaremos nos aproximando de 2. Ou seja, os pontos aqui, certo, estão se aproximando desse ponto, cuja altura é igual a 2. Ou seja, o limite da função quando x se aproxima de 3 por valores maiores que 3 é 2. Certo, pessoal? Enquanto que, se pegarmos valores menores que 3, então vamos se aproximar de 3 por valores menores que 3 agora, certo? Então vamos pegar aqui, por exemplo, o 2. O 2 ele vai ter um valor aqui, certo? Cuja altura, né, vai ser um número próximo de 5. E se continuarmos nos aproximando aqui de 3, olha só onde vamos estar. Vamos estar naquele gráfico lá de cima. Ó. Então, vamos estar se aproximando de quem? Quanto mais próximo de 3 a gente está, mais próximo de 5 aqui a gente vai estar. Certo? Então, a função vai estar se aproximando de 5 quando os valores de si se aproximam de 3 por valores menores que 3. Então, o limite aqui vai ser igual a 5. Ou seja, podemos dizer que o limite da função f de x quando x se aproxima de 3, ele não existe. Beleza, pessoal? Por quê? Ele só vai existir, ok? E vai ser igual a um número se os limites laterais forem iguais, tá ok? Então, quando esses limites existirem e forem iguais, podemos dizer que o limite existe e é igual aos valores desses limites laterais, tá ok? Isso é de grande importância. Um outro exemplo. Se eu pedisse para você agora o limite, então vamos escrever com a caneta diferente aqui, o limite dessa mesma função f de x quando x se aproxima de 5. E aí, como é que a gente resolve? Ora, por definição, né, sabemos que
vamos ter que estudar duas situações. Primeiro, o limite da função f de x, quando x se aproxima de 5 pela direita de 5, como também, podemos fazer aqui, né? O limite da função f de x, quando x se aproxima de 5 pela esquerda de 5, por valores menores que 5. Vamos estudar essa primeira situação aqui, por valores maiores que 5. Então, se aproximando de 5 por valores maiores que 5, então, todos os valores maiores que 5 vai nos dar um ponto aqui no gráfico, certo? E quanto mais próximo tivermos aqui de 5, mais o nosso ponto aqui, perceba que mais próximo de 3 vamos estar, certo? Vamos chegar próximo desse ponto que está aberto aqui, e esse ponto tem altura igual a 3. Beleza, então, quanto mais se aproximarmos de 5 aqui, mais próximo desse ponto vamos estar, e esse ponto tem altura igual a 3. Por valores menores que 5, então vamos se aproximar de 5 aqui agora, por valores menores que 5. Então, quanto mais próximo de 5 estivermos, certo? Vamos mudar de cor aqui. Quanto mais próximo de 5 estivermos por valores menores que 5, também vamos se aproximar do mesmo ponto, certo? Cuja altura é 3. Então, o limite dessa função aqui também vai ser igual a 3. Ou seja, podemos dizer que o limite da função f de x quando x se aproxima de 5 é igual a 3. Então, pessoal, algo muito interessante é que quando não colocamos aqui um mais nem um menos aqui no valor do qual estamos se aproximando, isso quer dizer que queremos saber o limite da função quando x se aproxima de 5 pela direita de 5 e pela esquerda de 5, por valores menores e maiores que 5. Se o limite for igual, então o limite dessa função existe e é igual aos limites bilaterais. Tá ok? Então, isso é de extrema importância sabermos no estudo sobre limites. Tá ok? Então, na próxima aula vamos fazer mais um exemplo e exemplos montando exatamente a função dada. Tá ok? Espero vocês lá. Até mais.